A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, esta paz que ela excede a todo entendimento. Pela graça do Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia para, junto com a irmã Zildinha, o irmão Flávio, ter um tema aqui, um tema maravilhoso, para mostrar aos nossos ouvintes até onde chegar as nossas vozes. Zildinha, nós saudamos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Saudamos você, abençoar em nome do nosso irmão Flávio e a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a sua paz que excede a todo entendimento. Zildinha, nós temos um tema aqui, um tema maravilhoso. O outro tema em que falamos foi sobre a pedra. Mas hoje nós estamos com um tema aqui, onde se encontra em Atos, se encontra em Joel e se encontra em Romanos, onde a palavra de Deus nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Às vezes a gente fica pensando que alguém já até nos confrontou e dizendo que salvação tão fácil é essa, né? Se invocar o nome do Senhor é salvo? A palavra de Deus nos diz que é. Todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Será salvo. Ô Zildinha, eu queria que você, se fosse possível, traduzisse aí o que é invocar. Invocar, no hebraico, quer dizer bradar, clamar, gritar. É o que significa a palavra invocar. No hebraico. No hebraico. E no grego quer dizer chamar veementemente. Por alguém. Por alguém. Pedir socorro. Pedir socorro. Clamar. Isso é a palavra invocar, o que significa. Totalmente diferente de chamar, presbítero Antônio Soares. Chamar, eu posso chamar alguém pelo nome, Antônio, Flávio. Aqui é chamando normalmente, simplesmente. Agora, a diferença entre chamar e clamar, aí é que está. É bradar, clamar, gritar, no hebraico, e no grego, como eu já falei, é chamar, pedindo socorro veementemente, como se uma pessoa estivesse passando em um determinado perigo. E ele grita, ou ela grita, socorro, algo está me acontecendo de errado. Então aí está pedindo socorro, isso aí é invocar. Poderia até dar um exemplo. Alguém que esteja tomando banho em uma piscina. E aquela pessoa está nadando, fala com a gente, opa, tudo bem. É o que você fala, é o chamar. É o chamar, é. Mas aquela pessoa, se estiver se afogando, o clamor dela será diferente do chamar. Exatamente. Ela passa a invocar. Antônio, Zildinha. Ela passa a clamar para que alguém possa socorrer, alguém possa tirar daquele perigo. Quer dizer, as escrituras sagradas, ela mostra claramente que todo o ser humano, seres que têm raciocínio, clamar ao Senhor, invocar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, ele é salvo. Exatamente. Mas salvo de quê, Zilda? Veja, presbítero, há vários tipos de salvação. Eu posso
salientar o cego de Jericó. Ali, quando ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso foi um clamor. Então o Senhor se aproximou e disse: que queres que eu te faça? Aí disse: que eu veja. Então houve o quê? Uma salvação da sua vista. Ele passou a enxergar. Esse invocar aqui de Atos é diferente. Ele diz aqui: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é uma invocação para uma salvação eterna. E não porque todos foram condenados e destituídos da glória de Deus. Então, quando ele fala aqui, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é necessário que se conheça o Senhor. Eu vou trazer a raiz do problema. Muito bem. Trazer a raiz que surgiu, que gerou a importância do humano fazer essa invocação para ser salvo. Da condenação, não é isso? Nós sabemos que Deus criou todas as coisas e finalizou com a criação do homem. Criou a mulher, botou ele num jardim, deu direito a eles de desfrutar de tudo que foi criado, mas houve não um mandamento, mas um aconselhamento para que ele desfrutasse de toda a árvore do jardim. Mas a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, ele não comesse, porque se ele comesse, certamente morreria. E o que aconteceu? Adão comeu. Interessante que Romanos 5,12 diz: por um pecado entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, e todos morreram. E destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado? É a morte. Agora, o grande problema, Isildinha, meu caro ouvinte, é porque Deus, ele não pode voltar atrás. O que ele disse a Adão foi que se ele comesse, certamente morreria. Aí vem o decreto e a morte passou a todos os homens, e todos pecaram e todos morreram. E hoje nós encontramos um homem morrendo da mesma maneira. Agora, dona Isildinha Lopes, nós louvamos a Deus, porque hoje nós estamos comentando que a misericórdia de Deus para o primeiro Adão foi grande. Porque na hora em que Adão, ele faz para ele que cobertura, Zilda? No momento em que o homem pecou, ele percebeu que ambos, tanto Adão como Eva, perceberam que estavam nus. Então eles se envergonharam, então se esconderam da presença de Deus. Mas da presença de Deus ninguém se esconde. Então o Senhor costumava conversar com Adão toda tardinha ao pôr do sol. Só que o Senhor Deus pergunta: Adão, onde estás? Olha aí, já o vínculo quebrado. Adão, onde estás? E ele não respondeu. Aí o Senhor Deus pergunta: onde estás, Adão? Aí ele disse. Aí então foi quando ele disse, o Senhor Deus disse a ele: quem te mostrou que estava nus? Então, aí foi aonde ele saiu da inocência e se concretizou aquilo que o inimigo disse.
se tornarás igual a Deus. Ele não se tornou igual a Deus, mas ele conheceu o bem e o mal. Uma das coisas, Zildinha, que nos chama a atenção, que Adão, ou na hora que ele peca, ele tem a sensibilidade que estavam nus. Exatamente. Então foi o que o Senhor Deus disse. Quem te mostrou, Adão? Não é isso? Adão fez para si túnicas e folhas de oliveira, cobrindo a nudez. Mas uma coisa que nos chama a atenção do amor de Deus, Adão escondeu. Ele se escondeu. Mas o que aconteceu? O eterno Deus procurou Adão. Adão, Adão, onde tu estás? Olha o amor de Deus. E agora, Deus não aceita a justiça de Adão, a justiça própria. Foi de cobrir-se com folhas de figueira. Mas o que foi que ele fez, Hilda? Qual foi a cobertura que o Eterno fez no casal? Adão, ele exerceu a sua própria justiça, né? Cobrindo-se com folhas de figueira. Mas o Senhor Deus, ele fez túnicas de peles resistentes, que não murcha, porque a de Adão murcha e cai, porque são folhas. Mas a que Deus fez para o homem e a mulher foi túnicas de peles, mostrando que houve um sacrifício. Mostrando aí túnicas de pele. Para ter peles é necessário que haja um sacrifício, que já simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor, depois de sentenciar o casal, a serpente, ele agora diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Exato. Que se referia a Cristo. O casal já coberto com peles, não pele de animais, mas simbolizava pele de humano, a pele do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que diz a palavra de Deus em Apocalipse. 13:8. Que o Senhor Jesus Cristo, ele foi conhecido, Pedro fala, se não me falha a memória, é 2:19, 20 por aí. Ou é 1:20, é mais ou menos isso. Que ele fala que o Senhor Jesus Cristo foi conhecido antes que o mundo existisse. E foi morto desde que o mundo passou a existir. Ali no Éden. O Senhor Jesus Cristo foi morto simbolicamente ali no Jardim do Éden, quando o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua esposa, Eva. Agora, meu caro ouvinte, para chegarmos ao invocar, a mostrar a vocês a simplicidade do invocar para hoje, para nós. Mas para o Eterno, custou o que a irmã Zildinha leu aí. Exatamente. Que o Cristo, o Messias, o amado Jesus, ele foi conhecido antes que o mundo existisse. Exato. Ele foi conhecido antes que o mundo existisse, porque o próprio mundo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas para ele, por ele, para ele. Agora, o que o Eterno fez? O Eterno vai abrir mão agora do seu filho amado. Já que a experiência com o primeiro casal não deu certo, ele agora vai investir no seu próprio filho amado. Nós louvamos a Deus, nós glorificamos a pessoa bendita do Eterno Deus por ter aberto a mão da sua joia mais preciosa, que se chama Jesus Cristo. Amém. Você vê que a primeira raça caiu,
O salário do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado, e o pecado no mundo, a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Mas agora vem um super-homem. Deus agora vem e via do céu, gerado dele, aonde o Salmo 2,7 diz, o salmista messiânico, ele diz, Salmo 2,7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Nós encontramos aquela visita de Paulo à cidade de Antioquia, da Sicília, dizendo numa sinagoga judaica, lá em Atos 17, olhe, esse Cristo que eu estou pregando aqui na sinagoga é o Cristo que o salmista no Salmo 2,7 diz, tu é o meu filho amado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 5, ele repete os textos em contexto, dizendo, ele é o Filho de Deus, gerado de Deus. Agora, Deus, apresenta Jesus para resolver a situação da primeira raça e construir uma nova raça na cabeça do segundo Adão. É por isso que as Escrituras diz, Joel no capítulo 2, Joel é bem claro. Joel diz, olhe, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No dia de Pentecostes, na abertura da graça, Paulo pega o texto profético, Pedro, aliás, pega o texto de Joel 2,28 e mostra que Deus derramaria de quê? Do seu Espírito sobre toda a carne. E ali Pedro, naquele sermão maravilhoso, ele mostra agora, a lei trazia um bojo de não toque, não faça, não pode, não sei quantos mandamentos, não sei quantas leis, para um país só. Nós éramos gentios, estávamos fora, nós não tínhamos acesso à lei judaica. Mas agora Pedro, nesse sermão maravilhoso, ele mostra que todo homem, mulher, raça, povos, línguas, nações, olhar para Cristo, invocando o seu nome, ele é salvo. Que notícia maravilhosa, Silvia. Exatamente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, como você falou, endossando, o profeta Joel profetizou, Joel 2,28, que derramaria do meu Espírito, como diz assim, derramarei do meu Espírito. No dia de Pentecostes, cumpriu-se essa promessa. O Senhor derramou do seu Espírito. Houve a descida do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde? Em Jerusalém. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, no dia de Pentecostes, cumpriu-se essa promessa de Joel 2,28. Pedro, cheio do Santo Espírito, ele levantou-se, levantou a sua voz e disse, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejais notórios, escutai as minhas palavras. Então, Pedro, cheio do Santo Espírito, pregou e houve decisões, aproximadamente mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor no dia de Pentecostes. Então, ali começou a invocar o nome do Senhor. A invocação ao nome do Senhor através do Santo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes. Se nós, Zilda, nós encontramos no Velho Pacto, até na própria promessa, a Bíblia diz que o primeiro homem a invocar ao Senhor foi Sete. Exatamente. O sétimo depois de Adão. De Adão. Quer dizer, ele invocou ao Eterno. Ao Eterno. Aqui, porém, está se invocando
aquele que venceu a morte. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus disse que ficasse em Jerusalém. Realmente cumpriu essa promessa. Aí vamos agora entender o que é invocar. Porque aqui em Atos mostra: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não se pode invocar algo que não conhece. Não pode. Então, para invocar o Senhor, é necessário conhecê-lo. Romanos diz o seguinte, vejam, completando o raciocínio, vejam o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. Mas que diz a palavra, está junto de ti. Que palavra? A palavra de Deus. Muito bem. Essa palavra que é viva. Essa palavra que é eficaz. Essa palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma das juntas espírito, e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Veja mesmo, Paulo escrevendo aos Romanos, ele é bem sucinto quando diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E esta é a palavra que estamos pregando. Que ouvimos E estamos transmitindo. É a palavra da fé que pregamos. Aí aqui mostra a saber, olha aí, a saber como invocar o nome do Senhor, como conhecê-lo e como invocar. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas salvo de quê? Da perdição eterna. O que diz Romanos. Depois que nós invocamos o Senhor, nenhuma condenação há mais. Há mais. Então, visto, olha aí, olha o ensinamento e a orientação de como se deve invocar e o que é invocar. Visto que com o coração, veja mesmo, com o coração se crê, para o quê? Para a justiça. E com a boca se faz confissão de quê? Para a salvação. Daquilo que você ouviu e daquilo que você creu. Então, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido ou lesado. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque aí, olha, a repetição de 2:21 de Atos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados, a salvação é fácil, porque a salvação, por ser fácil, ninguém quer. E se fosse difícil? Aí ninguém queria. Nós queremos mostrar que a palavra nos leva a invocar. É o que Zildinha mostrou no grego e no hebraico. O que é invocar? É pedir socorro. Clamar por socorro a quem tem para dar. Agora, a palavra de Deus diz que quando nós invocamos a Cristo, porque Ele está ali como um sumo sacerdote. Exato. O sacerdote da antiga aliança, vindo da tribo dos levitas, eram homens mortais, eram homens fracos, eram homens que sacrificavam animais irracionais, mas Cristo não. Cristo veio segundo a ordem de Melquisedeque, como um sacerdote que venceu a morte. Cristo venceu a morte. Cristo nos justificou. Cristo, como Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar.
Cristo nos substituiu na cruz. A cruz era para todo o ser humano e para a cruz. Mas Deus, em Cristo, substituiu todos os homens na cruz. Porque Deus amou o mundo, olhe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Se eu invoco a Cristo, eu recebo todos os benefícios de Cristo, Dona Zilda. É verdade. Você recebe, é plantado dentro de você toda a execução do plano salvífico e todas as coisas conquistadas com o invocar. Agora você pode perguntar, mas como é que se invoca? Eu acabei de explicar. Se com a tua boca confessares, em teu coração crer nesta palavra que está sendo anunciada. Ora, Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O presbítero comentou aí que a palavra de Deus ela é uma espada que ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Mas... Viu, Zilda? Pegando desse versículo, o Senhor Jesus diz: olhe, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai reviver. Verdade? É verdade, né? Ele não disse? Sabemos que todos morreram. Em Adão, todos morreram. No segundo Adão, no segundo Adão, que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que não é da terra, é do céu. Perfeito. Aí, através de Cristo, nós, os que invocamos o Senhor, conseguimos o quê? Uma vida eterna de gozo, de alegria. Vamos habitar em uma cidade maravilhosa, onde não há choro, não há sofrimento, só alegria. Porque a palavra de Deus diz lá em Pedro. Viu, Zilda? O texto em que me chama a atenção é porque no apagar das luzes da vida daquele amado irmão que morreu, faltando poucos minutos para ele enfrentar a eternidade perdida, mas ele olha para Cristo e invoca a Cristo. Olha o invocar aí. Senhor, lembra-te de mim quando entrarem ou quando vierem no teu reino. Veja aí que clamor maravilhoso. Isso é um invocar. Isso é uma invocação com clamor. Magnífica. Quando ele nas últimas ali, ele clama. Ali é um clamor. Olha, significa? Olha a mudança de endereço. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 9:27 que depois da morte segue-se o juízo. Biblicamente, aquele amado irmão, ele ia seguir ao juízo. Não tinha mais retorno para ele. Mas ele sabiamente, ele tomou uma decisão sábia ao invocar, ao clamar, ao pedir socorro, e foi atendido. Quer dizer, na hora em que o homem invoca, meu caro ouvinte, ele recebe o que tem em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Está lembrada, Zilda? Sim. Depois que ouvistes o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado o Espírito Santo de Joel 2:28, que foi prometido. A promessa e executada no dia de Pentecostes. Eu, Zildinha, irmão Flávio, que se encontra aqui conosco, e todos aqueles que vão nos ouvir,
que quando invocaram, quando reconheceram a incapacidade nossa de sermos salvos pelos nossos méritos. Qual é a obra que eu tenho? Qual é o mérito que eu tenho para me salvar? Senão Deus teria poupado seu filho. Deus não poupou seu filho. Porque ele viu a terra, não tem um perfeito, não tem um homem que não pecou. Mas na hora em que nós invocamos, pedimos misericórdia. Senhor Jesus, tenha de misericórdia. Quer dizer, os direitos de Cristo passam para a gente também. Ao ponto que nós recebemos da promessa de Joel 2,28, cumprir de atos, e Paulo explica, bem claro, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Exatamente. Como você falou que a morte de Cristo na cruz foi uma substituição, sim, foi uma substituição. A palavra de Deus nos diz que, deixa eu me ver aqui, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos substituiu. Aí você pode perguntar, mas em quê? Porque houve o desligamento no Jardim do Éden e dali por diante não houve mais um acerto para a raça. A não ser por meio de um sacerdócio levita. Exatamente. Com sangue de animal. Anualmente, ele entrava no Santo dos Santos, no templo. Certo. Não para os gentios estavam fora. Para um sacrifício universal dos judeus. Provisório, uma purificação provisória. Diferentemente do segundo Adão. Exatamente. Esse cordeiro que foi morto no Éden. No Éden. Aquela pele que foi coberta em Adão e Eva já representava a morte de um cordeiro perfeito. Exatamente. Jesus Cristo. Continue, amado. Exatamente. Então, esse débito foi contraído. Esse débito foi contraído no Jardim do Éden. Mas, veja como Deus é maravilhoso. Como Deus é longânimo. João 3,16, como o presbítero aqui citou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. A maior dádiva que o mundo poderia receber foi o Filho de Deus, para nos resgatar de uma eternidade perdida. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o nosso débito, que foi contraído por Adão e Eva. Colossenses 2,14. Havendo Deus riscado a cédula que era contra nós, em suas ordenanças, de alguma maneira, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse débito, meu direto amigo, esse débito é um débito que seria impagável pelo humano. Exatamente. Para a gente pagar esse débito, o ser humano próprio teria que ter uma vida semelhante à de Jesus, que nunca pecou. Nós pecamos por pensamento, por palavras, por obras, por omissões. A esse pacote que o pecado pega a gente de toda maneira, mas Cristo não. A palavra de Deus diz que Deus, no sermão de Pedro diz, porque Deus ressuscitou Jesus pelos méritos que Cristo tem, que Cristo teve, que Cristo tem. Exatamente. Foi incapaz da morte segurá-lo. Foi por isso que ao terceiro dia, Deus, não é que Cristo ressuscitou,
Deus ressuscitou Jesus. É a palavra que Deus como diz. diz Romanos. Quer dizer, Deus ressuscitou Jesus e deu a ele um nome que está acima de todo nome, que nesse nome todos os joelhos vão se dobrar e vão confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Exatamente. Em outras palavras, Hilda, Cristo é o super-homem da história da humanidade. Cristo, ele venceu a morte e desafiou: morte, ó morte, onde está o teu poder, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O Senhor Jesus Cristo nos substituiu. Olha, veja o que é que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:21. Preste bem atenção nesse versículo. Ele é extraordinário. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos substituiu de uma maneira extraordinária. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus 9:12. Ele nos cobriu, satisfazendo a ira de Deus que estava sobre nós. Isso é um plano perfeito. É um plano extraordinário, é um plano perfeito que o Senhor Jesus Cristo executou todo. Olha, ele nos cobriu, satisfazendo a ira de Deus que estava sobre nós. A ira foi derramada toda sobre o Senhor Jesus Cristo. Isaías diz, Isaías diz sim, que foi do agrado de Deus moer o seu filho. Exatamente. Você sabe o que é o moer? Às vezes, quando temos a chance de comprar carne, mandamos fazer a carne para cachorro quente, quando está sendo moída ali, eu me lembro desse texto que Deus, o Pai, moeu e foi do agrado de Deus moê-lo em nosso favor. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então foi do agrado de Deus. O Senhor Deus derramou toda a sua ira sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, meu dileto amigo, pelo invocar. Não invocar aos deuses, não invocar uma religião, exato, não invocar algo que não serve para nada. Invocar o certo. Nós pedimos socorro, nós pedimos misericórdia, porque não havíamos como sair do pecado cometido por Adão. E veio para nós. Não. E correu para nós. Entendeu? Agora, nós recorremos. Eu, pelo menos, quando invoquei a Cristo, foi quando eu fui convencido pela palavra de Deus que não havia condição de eu ter saída. Rapaz, eu vou passar uma eternidade perdida, eu vou ser lançado dentro de um lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz. Porque o juízo final é isso que os apóstolos, os profetas, o próprio Deus, Jesus, viu, para que o homem saia dessa, corra dessa. E fez o plano mais fácil que pôde fazer, pelo invocar. Mas é como você disse, Hilda, para invocar, você tem que saber a quem você vai invocar. Não é o Cristo da história. Não. Eu vi essa semana, Hilda, com todo respeito, eu vi que tem um Cristo carnaval agora. É impossível. Agora? É o Cristo da história. Não. O Cristo que nós estamos pregando é esse Cristo das Sagradas Escrituras, que ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu todos os profetas por uma só oblação. É tua cara a oblação, Zilda. O que é uma oblação? Hebreus 10:14. O que é isso? É um sacrifício. A oblação, lá em Hebreus 10:14, mostra por um só sacrifício. Antes, na velha aliança, era todo ano. Todo dia.
Todo ano você tinha que o sacerdote entrar, fazer todos aqueles rituais. E Cristo não. Cristo, por um só ato, por uma só oração, ele executou todo o plano salvífico. Eu não preciso fazer mais nada. Mais nada. Como nós estamos falando, né? Porque aquele sacrifício da velha aliança, que o sacerdote ia anualmente fazer aquele sacrifício, pela nação de Israel, e havia esse procedimento, Cristo executou de uma vez só, porque ele era o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote perfeito. Então, Cristo nos substituiu. A Isaías 53, veja, Isaías capítulo 53, veja o que diz. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. O Senhor Jesus Cristo não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentando nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, olha, eu estou lendo Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Lembrou-me agora, Zildinha, daquele versículo lá de Mateus 11, 28, quando o Senhor Jesus, ele olha e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E ele agora chama ao ser humano para mudar de fardo. Ele diz: olha, vamos trocar de fardo? Quer dizer, ele diz: o meu fardo é leve. O fardo que vocês levam é pesado. Ao ponto que aquele concílio de Jerusalém, quando é agregado o mundo gentil ao corpo de Cristo, os judeus não aceitavam que os gentios fizessem parte do corpo, mas aquele concílio de Jerusalém, eles queriam botar em cargos dentro dos gentios, na igreja, aquilo que os nossos pais não suportaram. Não toque, não faça, não faça isso, não faça aquilo. Encargos. Hoje não. Hoje o fardo é leve. É leve porque alguém levou. É como aquele versículo diz, que nenhuma condenação há. Não há mais para nós. Não há mais sentença condenatória nossa. Porque Cristo foi condenado. Cristo foi condenado à morte. Mas Cristo, ele venceu a morte, é o que você disse. Tragada foi a morte pela vitória. Vitória. Sempre gosto de dizer, Zildinha, se você visitar todos os túmulos de pessoas que morreram, todos, no mínimo você vai encontrar uma placa aqui: jaz os restos mortais de fulano de tal. O único túmulo no mundo que não tem esse dizer se chama o túmulo em que Jesus foi sepultado, mas Deus ressuscitou ele pelos méritos de Cristo. Exatamente, foi aquilo que o anjo disse: o que buscar, mulheres? Quando no primeiro dia da semana, que foram visitar o túmulo, Maria Madalena e as outras, e chegando lá, a pedra estava removida.
Então ele disse, o que buscai, o que vive entre os mortos? O túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Então, ainda no versículo, terminando o assunto de Isaías, veja, para obter essa vitória maravilhosa, a ponto de desafiar a morte, o Senhor Jesus Cristo primeiro passou por isso. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Rapaz, que cordeiro amado, né? Cordeiro racional. Racional. O Senhor Jesus Cristo, ele não foi levado, ele não foi puxado, mas ele foi. Ele foi à cruz. E executou todo a vontade de Deus e todo o plano salvífico elaborado pelo seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Plano esse que nenhum homem poderia executar. Mas foi necessário que o Senhor enviasse o Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, como diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher para nos resgatar, para tirar da servidão da lei, para nos resgatar e nos dar a salvação. Então, cumpriu-se, houve a execução da promessa. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe, nos religou. Então, você, meu querido ouvinte, pessoas que leem a palavra de Deus, sente alegria em pesquisar, sente alegria em meditar nesta palavra, que é fiel e digna de toda a aceitação. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, presbítero, capítulo 2, versículo 3, nos diz o que, presbítero? Como escaparemos Nós, se não atentarmos para um grande plano desse? aleluia, glória a Olha, Deus. os anjos, lá em Pedro diz, que os anjos anelaram entender. Poxa, que mudança foi essa? Uma lei que trazia os mandamentos, os preceitos, 365 leis, apertando os homens. Agora Deus fez com esse plano agora. Paulo diz que esse plano que Deus elaborou para os nossos dias, eu digo, de 2000 anos atrás até agora, está em aberto esse plano. Está para fechar. Está para fechar. Foi executado, né? Foi executado. Mas... Quer dizer, o Joel, o profeta Joel, ele, no histórico dele, para dizer que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ele mostra que quando descesse o Espírito, como desceu no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu no dia de Pentecostes, haveria, Pedro diz, haverá tempos de refrigério. Você pode olhar que tem pessoas que atribuem todas as coisas ao Eterno. Não. Esse plano é perfeito. Deus não está intervindo em nada, a não ser na vida eterna. Quer dizer, briga, essas guerras, isso é problema dos homens, é eles que fazem. Deus vai agir. Vai chegar o momento do Eterno agir. Agora não. Agora ele abriu a porta da graça. Exatamente. Graça é graça. Lei é lei. Obras é obras. Graça é graça. Tudo é graça. Se você misturar, não vai dar certo. E eu estava pensando, dona Zildinha aqui, uma coisa interessante, meu irmão Flávio, que os anjos, eles disseram, poxa, peraí, e agora dessa maneira? Eu quero dizer a você, como você foi orientado no começo, que no dicionário grego, no hebraico, ele mostra quase a mesma coisa. O que é invocar? É entender. E você é incapaz de fazer. Tem pessoas que querem fazer. Tem pessoas que querem se santificar para ser salvo. Impedido. Não, a gente deve ser santo porque somos salvos. Nós devemos fazer porque somos salvos. Nós executamos obras porque somos salvos.
não para ser salvo. A melhor obra do homem dele, Isaías diz que é comparado a trapo de imundícia. A espinho, né? A espinho, a cerca de espinho. A cerca de arame farpado. Agora as obras em Cristo, essa que nós estamos fazendo aqui, isso é uma obra em Cristo. Porque nós estamos pregando, não com interesse a não ser na sua vida. Exatamente. Para que você entenda. Rapaz, haverá uma sentença futura, haverá um juízo final, haverá um lago de fogo, mas é uma facilidade plena que Deus foi Deus. Foi Deus que elaborou, graças a Ele, porque Ele fez esse plano, que pelo invocar, reconhecer que Cristo foi o plano perfeito de Deus. E interessante, Zidinho, quando você lê aí Romanos 10, a salvação se encontra em dois membros, dois órgãos, na boca e no coração. Olha, vendeu. Está lembrado de Hebreus 10, de Romanos 10? Que diz, né? Que com a boca... Olha, com a boca se confessa. Confessa o quê? Para a salvação. O que você entendeu. É. Que Deus, na queda do homem, na queda dos nossos primeiros pais, Deus providenciou um meio já cobriu Adão com o quê? Com peles, fazendo uma justificação. A Bíblia diz que Abraão creu e foi justificado. Foi imputado como justiça. Foi imputado como justiça. Nos nossos dias, nós temos a história. É, e com o coração se crê para a justiça. Pronto, olha, está em dois órgãos. É, com a boca, Se confessa. para o quê? Para a salvação. E no coração crê para a justiça. Quer dizer, Por você quê? vai confessar o quê? O que nós confessamos. Senhor Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Não tem como eu sair a não ser por aí. Porque se eu não for por aqui, pelo invocar a Cristo, autor da vida, ai de mim. O que diz Hebreus, o autor dos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Anunciada primeiro pelos profetas, pela promessa, e hoje executada, está no meio de nós. Vai haver um período em que essa porta vai se fechar, que é a porta da graça, e veja os benefícios que nós adquirirmos no invocar. Não podemos invocar aquilo que não conhecemos. Para invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual Deus o ressuscitou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, é necessário você conhecer. Conhecer e crer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, sem fé é impossível. Então, é necessário crer. É necessário conhecer para invocar. Agora, os benefícios depois que você invoca o Senhor Jesus Cristo. É selado, Efésios 1:13, não é isso, presbítero? Zildinha, um detalhe. Às vezes, irmão Flávio, alguém diz, olha, só invocar é só invocar. Olha, a justiça de Deus agora é pela fé. Exatamente. Né? Porque os judeus, eles achavam que a justiça era da lei. Não, tira a lei, passa a lei para lá. A justiça de Deus é pela fé. Veja, o invocar é fácil, e é mesmo só invocar, porque foi como nós falamos aqui. Cristo nos substituiu. Quem estava ali na cruz era o mundo. Era toda a nação. Agora, se eu invoco, se eu recebo, porque eu entendi que eu não posso me salvar. Eu não posso. Por si mesmo. Eu só sou salvo pela graça, sois salvos. Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos. Efésios 2:8. É de graça. É de graça. É 0800. Por meio de quê? Da fé. Da fé. Isso não vem de nós.
Isso foi um presente de Deus. Nós louvamos a Deus, nós glorificamos ao Senhor, porque nós louvamos ao eterno Deus pelo grande amor com que Ele nos amou e nos deu dele o seu Espírito. O Espírito de Deus habita dentro de nós e nos garante de uma vida eterna, de paz, de gozo, de alegria, de felicidade. Não fiz nada para ser salvo, porque se eu fizesse alguma coisa para ser salvo, não contaria. Agora, depois de salvo, eu venho fazendo alguma coisa para receber meus galardões. Aí tudo isso, olha, depois que você invoca, você é selado com o Santo Espírito, você é justificado. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. É Romanos 5:1. Você recebe a maior dádiva que alguém pode receber, a adoção de filho. Romanos 8:15. Vamos ver o que é que nos diz a palavra de Deus. Romanos 8:15 nos diz o seguinte. 8, versículo 15. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho. Que clama. Pelo qual clama, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica, o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiro também. Herdeiro de quem? Do Pai, Deus. Co-herdeiro de quê? De Cristo, Filho. Se é certo que com Ele padecemos, para também que com eles sejamos glorificados. Isso, meu dileto amigo, isso não é mérito meu, não é mérito de Zilda, não é mérito de Flávio, foi um mérito de Cristo. E Ele abriu mão disso. Exatamente. Que hoje eu era criação de Deus. Hoje eu sou filho de Deus por adoção, mas sou. Exatamente. E se sou filho, sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Todos esses benefícios foi pelo reconhecer que Cristo fez uma obra perfeita na cruz e nos deu o direito de dizermos tudo isso que estamos dizendo. Lá o pessoal lá de Romanos, quando a carta chegou lá na cidade de Roma, eles voltaram e perguntaram a Paulo: e a graça é assim? Podemos pecar? Aí Paulo disse: não, rapaz. A graça, ela é essa. Porque vocês não estão crucificados com Cristo? Vocês não estão sepultados com Cristo? O que é que um crucificado pode fazer mais? Paulo, lá em Gálatas 2, diz também: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, olha a mudança. A primeira cabeça, o primeiro homem, faliu. Mas veio a reconquista da segunda raça. Hoje, nós fazemos parte de uma nova raça que há de se manifestar quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarem, e nós que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Lago de fogo, tchau. Inferno, tchau. Nova Jerusalém, amém. Pelo invocar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Logo assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e já se fez tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Aí o 19, veja que beleza de versículo. Isto é, olha, o que nós ganhamos também. É inúmeras as bênçãos que nós ganhamos, que nós temos do Senhor Jesus Cristo. E sem falar na imortalidade.
porque é um dos presentes esplêndidos, né? Veja, o versículo 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, olha, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o quê? O mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Estávamos perdidos, estávamos desgarrados, mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 de João 3,2 diz: amados, nós agora fomos adotados, que Zilda leu. Exatamente. Recebemos o Espírito de adoção. Filhinhos, agora, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Cristo, ele se manifestar para pegar a sua igreja, nós iremos ser semelhantes a Jesus. Olha, veremos como ele é. Tinha um irmão, estava vendo ele no repórter, estava com ela, disseram que botaram o retrato de Jesus numa escola de samba. Ele estava aperreado por isso. Eu disse: meu irmão, deixa isso para lá. Eu não tive a oportunidade de falar com ele não, que o retrato de Jesus não é aquele que botaram lá não. Aquele é o Jesus do povo mesmo, o Jesus das Escrituras. Ele tem um corpo imortal. Lá em Apocalipse tem uma revelação mais ou menos de Cristo ressuscitado. É olhos de fogo. É uma semelhança linda. Ele mora, Cristo, ele está nesse presente momento. Aqui por meio da palavra. E em corpo, que ele incorporou, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, ele habita em uma luz inacessível, a que nenhum homem viu, e jamais poderá ver o eterno. E Cristo habita nessa luz, que ele está à direita do Pai. E a qualquer momento, ele vai se manifestar para tirar a sua igreja, por meio da ressurreição dos que morreram e por meio da transformação dos que estão vivos, para o grande encontro com ele nos ares, e estaremos com ele para toda a eternidade. Como escaparemos nós, se não atentarmos por uma tão grande salvação? Todo aquele que invocar, todo aquele que pedir socorro, todo aquele que reconhecer que o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, a Bíblia diz que é salvo. Não foi fácil para a gente, foi fácil para a gente, mas para Cristo foi difícil. Difícil, E morte de cruz. E morte de cruz e além do mais. E além do mais, assim, aqui em primeiro Pedro, né, finalizando, creio, a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Pedro que sabendo, olha, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julgando a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Mas o 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós.
Joel, Pedro e Paulo afirmam que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus, pedir socorro a Ele, chamar por Ele, será salvo. É salvo pelos méritos de Cristo, viu? É pelos nossos. Exatamente. Que o seu Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.